Boa noite, gente. Estamos aqui nessa noite, né, para falar um pouco sobre entendendo as suas competências e liderando com credibilidade. Então, eu quero contar um pouquinho para vocês quem sou eu, para quem não me conhece. Eu sou Júnia Carrareto. Hoje eu tenho 34 anos. Pode ser que você esteja me escutando daqui a um ano, eu vou ter 35, tá? Então, faça as contas. Nós estamos aqui em 28 de agosto de 2023. Certo? Eu tenho 34 anos, sou mãe de 2 meninos, madrasta de um. Aqui em casa são todos moleques. Sou esposa, sou filha, sou irmã, tenho irmãos. Sou graduada em comunicação, tenho MBA em gestão de negócios, mediadora e conciliadora de conflitos judiciais e extrajudiciais. E eu sou líder Gold da Doterra hoje também. Talvez, né? A Josi já me apresentou como Presidential Diamond, então já recebo, viu, Josi? E eu quero contar um pouquinho para vocês por que eu coloquei essa foto e eu quero falar sobre isso. Essa foto foi o último ensaio que eu fiz e foi um vestido que eu comprei para o meu Diamond, porque eu já imaginei meu Diamond e eu comprei esse vestido. E eu tô com esse vestido e tô na minha, né, na minha luta aqui, chegando no Diamond, vai e vem aquela coisa. E me deu um insight hoje, até comentei com o Mário, me deu um insight hoje, porque antes de eu começar, eu recebi o e-mail, estou indo para o Utah e eu recebi o e-mail falando sobre os reconhecimentos. E esse ano o reconhecimento ele fala muito sobre você ir com uma roupa que te representa, com que você honre a sua jornada, né? E eu falei, opa, talvez a minha roupa seja a minha roupa do Gold, né? Para honrar essa jornada, porque toda jornada ela é válida. E aí depois, meu bem, eu compro a minha do Diamond, tá tudo certo. Mas me deu esse insight, porque eu estava conversando com o Mário falou, agradeça a Diamond. E eu tinha acabado de pensar sobre isso. Eu falei, eu acho que tem horas que a gente precisa agradecer aonde a gente está, o caminho que a gente está passando e passou para a gente chegar a outros pontos. A gente tem que estar preparado até para o sucesso, a gente precisa estar preparado, tá? E eu acredito que todos nós a gente tem um caminho, todos nós estamos nesse caminho, todos nós temos as nossas dificuldades também como líderes, e é sobre isso que eu vou falar com vocês, porque se a gente não olha para a gente no início, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue transferir isso para a nossa equipe, e a nossa equipe não tem resultado, porque a gente também precisa entender que a gente tem muito a melhorar, tá? E o meu salto, assim, eu também tenho a minha história com os óleos essenciais, né? O meu salto, eu tô aqui com o tangerina, essa foto eu tirei com o tangerina, porque é o meu óleo preferido, apesar, né, Josi, você falou muito do lavanda hoje, que você inalou muito lavanda, que você estava até, né, quase, assim, chegando no estado do sono, para mim é o tangerina faz esse efeito em mim, o lavanda, ele ativa muito mais a minha criatividade, então eu preciso usar o lavanda durante o dia, se eu usar o lavanda durante a noite, ele me agita bastante. Então, o meu é o tangerina que me traz esse conforto, essa tranquilidade, e eu tenho a minha história também com os olhos. Então, vamos lá, né, gente? Como eu contei para vocês, eu trabalhava com tecnologia, em 2018 eu tinha 12 anos nessa estrada de tecnologia, e óleos essenciais para mim não fazia efeito, não sei, não sabia nem que era, e era, sei lá, a coisa de natureba. E chega Felícia, né, na minha vida, Felícia Sarracini, nutricionista, minha vizinha, que eu pude conhecer porque eu fui demitida, porque aí eu comecei a malhar no horário das herdeiras, porque antes eu não tinha tempo de ir na academia, tá? E aí eu passei aí às 10 horas da manhã, encontrei com Felícia, a nossa personal nos conectou, porque eu estava também em busca de uma nutricionista, e Felícia veio falar para mim de doTERRA, e me falou que doTERRA estava chegando no país, né, e o quanto era importante. Eu, cara, eu, tá, Fê, tá, o que é? O que é? Não, um kit, que kit? Custa R$ 550, na época custava 550, 550? O que é isso, gente? É muito caro esse negócio, mas tá bom, vou comprar. Aí ela me fala assim, eu trabalhando em TI, segurança da informação. Aí ela me fala, então, é só me passar os dados do seu cartão. Eu falei, quê? Não, não posso, não dá. Eu vou na tua casa, eu coloco os dados, não é assim. Tá, pode parcelar, amiga? Não, não, não pode. Tá bom, lá vai eu, comprei o kit, cheguei em casa, guardei o kit. Tá? Diferente de muitas pessoas que exploram logo de cara, eu não fui essa pessoa.
Eu fui a pessoa que comprei por comprar, porque, ai, tá bom, Felícia tá falando, porque meu filho, né, tem ali a dificuldade respiratória, e sim, o Pedro vinha com uma repetição respiratória desde o nascimento, no primeiro ano de vida ele internou 4 vezes com bronquiolite, então era antibiótico atrás de antibiótico, bombinha atrás de bombinha, ela falou, coloca os óleos essenciais. E eu guardei por 3 meses, mais ou menos, essa caixa, eu não abri a caixa. E quando eu abri, era um dia assim que o Pedro estava numa crise e eu passei o brief, lembrei só do brief, não lembrei de mais nenhum. Eu passei o brief nele, 5 minutos depois ele parou de tossir e ele dormiu. Aí eu falei, opa, tem alguma coisa nesse negócio. E eu comecei a pesquisar, daí li sobre o lavanda, e o Ricardo tomava muita melatonina para dormir. Eu falei, experimenta esse óleo de lavanda. Ele, pelo amor de Deus, lá vem você. Esse negócio não funciona. Eu falei, vamos, coloca no travesseiro, né? Porque eu tinha lido algo que lavanda estimula essa produção da melatonina, né? Quando o uso contínuo e tudo mais. Daí ele usou na primeira noite, ele acordou no outro dia, ele falou, tem alguma coisa mesmo. Esses óleos são muito potentes e ele cético, né? Engenheiro, enfim. E a gente começou a contar para as pessoas sobre isso. E eu acabei voltando para o mercado corporativo depois da minha demissão, mas eu não me encaixei mais. Eu brinco, mas é uma brincadeira verdadeira, que eu durei 9 meses, foi o tempo de eu nascer de novo. Né? Eu durei 9 meses e eu cheguei a pedir demissão, porque era como se eu não me encaixasse mais naquela roupa, né? Eu não queria mais vender aqueles produtos que às vezes eu nem acreditava, eu nem achava, eu era cobrada como se o cliente tem dinheiro, você tem que vender, por que você não coloca todo o portfólio na mesa? Você não pode vender o que ele precisa, e aquilo começou a não fazer sentido mais para mim. E eu não sei se vocês acreditam em Deus, eu acredito muito, muito mesmo. E eu sempre tenho uma jornada aí de muitos anos da minha espiritualidade, da minha conexão com o meu divino. Tenho a minha religião também, mas assim, sou muito conectada e eu rezei muito e eu pedi muito para Deus. E a minha oração era exatamente a seguinte: eu quero uma empresa que eu seja livre, que eu acredite no que eu trabalho, no que eu estou vendendo. Eu não quero ter chefe, eu não quero mais chefe ditando a minha agenda. Né? Eu quero participar mais da vida dos meus filhos e eu quero ganhar dinheiro porque eu sou filha de Deus, mas não precisa ser agora, pode ser uma construção. Então, essa era exatamente a minha oração. E um dia eu estava assertiva. E eu já era aquela cliente preferencial, porque lembra, eu já tinha me convencido que os óleos essenciais funcionavam muito, então todo mundo na minha casa passou a usar muitos óleos essenciais. Eu já era cliente que comprava 100 pontos, eu era cliente que todo mundo queria, né? Porque eu comprava 100 pontos no LRP. Que aí eu falei, aquilo volta para mim, eu dou de presente, eu já vi negócio naquilo, no sentido de presentear as pessoas, de voltar a pontuação e tudo mais. E eu já era essa cliente. E eu estava no México com o Ricardo, coisa que eu também não me permitia fazer, né? Porque naquela época o Ricardo tinha assumido uma posição América Latina, ele começou a viajar muito e eu tinha disponibilidade dos meus pais de ficar com as crianças, mas eu me sentia muito mal em viajar com ele, porque eu me sentia à toa, sabe? Porque sempre, eu estava sempre numa posição muito alta, então eu era, sei lá, executiva de não sei o quê, o que eu estava fazendo? Como assim? Eu estou tendo tempo de viajar com meu marido, e aquilo para mim era uma crença muito forte. E eu estava com ele no México, e eu lembro que esse dia eu estava bem mal, assim, porque eu tinha passado numa janela de 6 meses, eu tinha contratado um mentor, porque na minha cabeça eu tinha que voltar para o mercado de TI, mas na área, em empresas americanas, porque eu estava antes numa empresa chinesa, não me adaptei, né, mulher na empresa chinesa, imagina eu, né, toda chega colocando banca na empresa chinesa, não vai dar certo esse negócio. Isso também participou com que eu pedisse demissão, e, enfim, eu estava em busca de voltar para uma empresa americana, que era onde eu naveguei por muitos anos e eu me encontrei, né? Mas eu não sabia que o meu caminho estava sendo traçado totalmente diferente. E numa janela de 6 meses eu passei por 30 processos seletivos, eu não passei nenhum. Então, assim, eu estava numa fase muito difícil, assim, de me sentindo péssima, me sentindo sem valor,
me sentindo... E o meu mentor falava, porque o meu mentor era de uma empresa, eu falo que eu brinco, ele conhecia a Brené Brown, eu falava, gente, ele é lindo, né? Quem não sabe, a Brené Brown é uma escritora que fala sobre vulnerabilidade, e dentro do mundo de TI também, ela fala bastante no Vale do Silício, que é onde estão as maiores empresas de TI, para os grandes executivos. E eu amava a Brené Brown, e ele conhecia a Brené Brown, e ele falava, Júnia, você está pronta, tem alguma coisa errada, porque ele me treinava para as entrevistas e tudo mais. E a última foi que eu passei numa entrevista, estava tudo certo, salário, uma empresa super bem sucedida da área de tecnologia, super conhecida, e quando eu estava esperando a offer para assinar, né, que é o que eles mandam para assinar, para dizer que você aceitou, né, entrar na empresa, e essa offer não chegava. Não chegava, e aí eu mandei e-mail para o RH, perguntei, e aí? Você não sabe o que aconteceu. A pessoa que te contratou foi demitida ontem, e a pessoa que está sendo interina, ela decidiu recomeçar o processo seletivo, não vai ser você mais, ela vai querer trazer uma pessoa que é de confiança dela de uma outra empresa. Então, eu falei, nossa, tá bom, né? E aí eu estava bem mal, e eu lembro que o Ricardo, meu marido, falou, Júnia, por que você não vai atrás, então, dessas feiras, né, de empreendedorismo? Eu falei, você tá doido? Você lembra da minha oração? Você esqueceu? Eu abri um café na esquina, eu tenho que estar lá 24/7. Não dá, é funcionário, é não sei o que, não quero, não é o que eu quero. Eu ainda não sei o que eu quero, mas não é o que eu quero. E nesse dia eu tinha ido na Nossa Senhora de Guadalupe, e eu estava muito mal, e eu tinha pedido muito para ela, e eu cheguei em casa, a Felícia me ligou. E Felícia falou assim, você para de graça, hein? Ela não está aqui, mas ela vai ouvir. Ela fala, você para de graça. Você pode me passar seu CPF, que você vai começar a trabalhar com Doterra? Você está vendendo mais que eu. Suas amigas estão tudo vindo cadastrar comigo, você está deixando dinheiro na mesa, você já faz os 100 pontos. Aí eu falei, será? E aí vieram muitas objeções, né? Que eu tive que trabalhar. E aí também sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Do quanto a gente, como líder, precisa trabalhar as nossas próprias objeções. Porque quando a sua energia cai, tudo cai. Quando você está com alguma dúvida de alguma coisa, ou com algo na tua cabeça, vai cair. E talvez faça parte desse processo. Porque se você não perceber que o tambor tem que ser vindo de você também, mas as pessoas têm que fazer, sim, elas têm que fazer, e elas vão fazer dentro do tempo delas, dentro da experiência delas, dentro das crenças delas, às vezes tem tanta coisa a ser trabalhada, mas tudo começa na gente, tudo começa no que a gente quer. Para baixo, você não controla, você controla você. E aí, a minha primeira pergunta, que é a pergunta que toda pessoa que tem a objeção do negócio faz, tá? É quanto eu vou ganhar. Então, as pessoas que têm a objeção do produto ou né, que não seja de negócio, ela vai falar, não tenho tempo, ela vai falar, eu não conheço tanta gente, ela tem objeção, na verdade, contra as próprias habilidades. A pessoa que tem objeção sobre o negócio, ela quer saber de dinheiro, ela fala, quanto que eu vou ganhar? E olha que a minha oração falou, nem preciso ganhar nada, olha que farsa. Mas tá bom. Aí, falei, né? Mas quanto eu vou ganhar? Ela falou, nada. Falei, nada? Como assim nada? Ela falou, não, agora você não vai ganhar nada. Mas a Dani Mamed era premier na época, mas Dani Mamed falou que nós vamos ganhar dinheiro se a gente trabalhar direito. Falei, Dani, tá. Não, aí eu falei, tá, agora vou chegar no hotel e eu vou falar para o Ricardo que eu achei o que eu vou fazer, para o engenheiro, né? E que eu vou ganhar nada. Mas que Dani Mamed disse que se eu trabalhar direito, eu vou ganhar dinheiro. Perfeito, maravilhoso, arrasou. E eu fiquei muito insegura, e quando eu cheguei para o Ricardo, eu falei, o Ricardo falou, deixa eu pesquisar. Mário conhece o Ricardo é fuçado, cabeçudo, inteligente. Ricardo foi na internet, olhou tudo, estudou tudo, e a Fê falou, falei, Fê, mas por onde eu começo e tal? E não tinha material, né? Ela falou, estuda, vai atrás. Eu não sei também, vai atrás, estuda. Eu falei, Ricardo, estuda você aí, vai, você é mais cabeçudo aí, vai ver aí o que é esse negócio, não é?
E ele voltou para mim, Júnia, pode ir, é perfeito. É o que você pediu. Vai sem medo. As objeções a gente vai tirando na metade do caminho. Você vai receber críticas, você vai receber perguntas como, é pirâmide? Na hora que a Josi falou da pirâmide do bem-estar, eu já lembrei, na minha parte é a pirâmide mesmo, o questionamento. E ele foi, né, trabalhando isso comigo, porque eu tenho um valor muito forte, que é a verdade. E isso, no início, mexeu muito comigo, essa primeira pergunta, quando as pessoas me trouxeram. E, na verdade, a gente consegue perceber que nem as pessoas sabem o que é pirâmide, né? Então, quando você devolve a pergunta, nem a pessoa sabe o que é. E, enfim, não tem nada a ver com isso. E a gente pode muito bem construir a nossa história e construir a nossa equipe aqui dentro de uma forma livre, né, que é o que eu buscava naquela época e hoje também, porque a gente vai crescendo e a gente vai percebendo o que a gente precisa mesmo, né, para ser... Ai, gente, peraí, desculpa. Opa. Eu tô tentando tirar aqui, Mário, que eu não tô conseguindo... Só um minutinho. Eu não tô conseguindo diminuir um negócio aqui. Falando sobre gestão por competência. Então, um pouco do que a gente falou, a gente precisa compreender os pontos fortes, o que precisa melhorar dentro da equipe. E como que a gente faz isso? Nós vamos falar sobre isso hoje, tá? Entender os seus pontos fortes e aonde você precisa melhorar. Então, mesmo como líder experiente, você vai ter algo para aprender. Lidere pelo exemplo. A gente não consegue liderar sem dar exemplo. E às vezes você está me ouvindo aqui e você está pensando, poxa, mas eu não tenho equipe ainda, eu não sou um líder, ou eu não me sinto um líder. Pense um pouquinho, tá? Ser líder, a gente é líder em muitas coisas. Ser mãe, você lidera uma casa. Ser esposa, você lidera uma casa. Ser sozinha, você lidera uma casa. Tá? Ser filha, você lidera algo. Então, assim, ter relacionamentos, você lidera relacionamentos. Então, você lidera a sua própria vida. Então, liderança não é só também, tá, gente? Ter pessoas com que você possa influenciar ou liderar pelo exemplo. A gente lidera o tempo todo, a nossa vida é uma negociação o tempo inteiro, tá? Pensar em estratégias para aprimorar a sua força de trabalho. E a comunicação, ela precisa ser direcionada e cuidadosa. Você vai percebendo que à medida que você vai crescendo, então é um ponto fortíssimo dentro da comunicação, a gente precisa entender com quem estamos falando. Não necessariamente eu posso ter a mesma comunicação com todas as pessoas. Puxa, mas isso dá muito trabalho. Dá, por isso que é difícil liderar. Tá? Você precisa ser assertivo com quem você vai falar. Dependendo do que você fala para uma pessoa, você desestabiliza a pessoa, você não consegue identificar o que ela precisa e você termina de jogá-la para baixo do buraco. Então, é muito importante que a gente saiba com quem estamos nos comunicando. E quando estamos nos comunicando com uma plateia gigante, precisamos ser mais assertivos e trabalhar de uma forma mais extensa, menos direcionada, tá? Quando a gente vai direcionar essa comunicação, é para quando nós vamos falar, então, com pessoas que precisam ouvir o feedback ou algo, ou o direcionamento que a gente precisa dar, e isso precisa ser cuidadoso. Então, a gente vai falar, então, de autoconhecimento, porque a partir do momento que você tem autoconhecimento, você tem uma transformação. Quando você tem uma transformação, você consegue ter suas metas e onde você quer chegar. E você tendo suas metas, você vai para a ação e aí você vai gerar resultado. Eu coloquei aqui essa foto, que é super importante para mim, o Mário sabe disso. Eu fiz questão de colocá-la no meu ensaio, por quê? A minha virada de chave, então, para quem não sabe, eu também fiz mentoria com o Mário, me ajudou demais, né? Eu falo que tudo é relacionado a gente mesmo. Então, quem faz as mudanças, quem atinge as metas somos nós. Mas que bom que a gente pode ter pessoas que nos direcionem, que nos dê força para que a gente possa ir para a ação, com técnicas e com direcionamento. E o livro Manifestação do Mário foi muito importante para mim no ano passado. Foi um ano que eu atingi 2 rankings em um ano, então eu passei de Silver a Gold no mesmo ano. O meu Silver veio em abril, o meu Gold veio em novembro, então foi super significativo para mim, e eu lembro muito que eu estava lendo o livro,
do Mário, e ele me marcou bastante, eu fiz questão de que ele estivesse também dentro das minhas fotos, porque foi um livro muito transformador para mim, tá? Então, por isso eu coloquei ele aqui, porque me trouxe autoconhecimento, transformação, direcionamento das minhas metas, ações e resultados. Bom, queria trazer para vocês, líderes, que a gente precisa entender um livro que eu li, um livro pequenininho também, que traz um ensinamento muito grandioso, que chama Os 4 Compromissos, tá? Isso é importante que todos os líderes pratiquem e entendam. Quais são os 4 compromissos? Não leve nada para o lado pessoal, seja impecável com a sua palavra, não tire conclusões precipitadas e dê sempre o melhor de si. Eu acho que vai contar um pouco de tudo que eu falei anteriormente, né? Tem uma mescla aí, que é não levar nada para o lado pessoal. Às vezes a gente vai receber algum feedback ou a pessoa vai responder para a gente de uma forma com que a gente está achando que a pessoa está respondendo para a gente. Não está. Às vezes ela está reagindo ao que a gente está falando ou o que a gente representa para ela. Então, não leve nada para o lado pessoal. Não necessariamente você não é alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, né? Então, nada... A maioria, pelo menos, das coisas não diz respeito a você, diz muito mais respeito a quem está reagindo a você. Talvez você represente algo que ele não goste, então ele não consegue reagir de uma forma melhor com você. Então, não leve nada para o lado pessoal, principalmente no que diz respeito, às vezes, a pessoas que estão na tua equipe. Às vezes elas não vão te responder da forma como você quer ouvir e tá tudo bem, né? Às vezes é mais com ela do que com você nesse sentido. Tá? Seja impecável com a sua palavra, que foi um pouco do que eu falei da comunicação. A gente precisa ter uma comunicação direcionada e impecável. Quem são essas pessoas? Quais são os perfis? Nós vamos falar aqui um pouquinho para frente quais são os perfis de pessoas e como lidar com esses perfis, porque existem 4 perfis de pessoas, e se você não for impecável com a sua palavra, talvez você mate o seu negócio. Não tire conclusões precipitadas. Então, às vezes, a pessoa, sei lá, né, esses dias eu estava num almoço com uma amiga e eu fui sem a minha capinha de celular. Porque não cabia na minha bolsa. Eu fui com uma bolsa pequena, não cabia na minha bolsa. Eu sentei na mesa, ela falou assim, ó, amiga, você tá doida? Você vai usar você usa celular sem capinha o tempo inteiro? Eu falei, não, amiga, eu só não coloquei porque eu vim, né, com essa bolsa menor e tudo mais, mas estou super tomando cuidado. Então, o que que ela fez? Ela tomou uma conclusão precipitada. Então, o que que ela pensou? Nossa, a Júnia nem se preocupa com o celular dela, não é verdade. Né? Naquele momento, eu não tinha, sei lá, pelo meu motivo ali, eu não tinha condições de estar com a minha capinha, isso não significa que eu não ligue para o meu celular, né? Naquele momento eu estava daquela forma. Então, não tire conclusões precipitadas e dê sempre o melhor de si. Quando a gente dá sempre o melhor da gente, a gente consegue colher muitos frutos, porque no fim das contas, a gente está fazendo o que a gente veio, né? A nossa proposta de vida, e aí nada abala, né? Quando a gente tem essa certeza do que eu vim fazer aqui, qual é o meu objetivo e do que eu posso contribuir, nada me tira o foco, tá? Algumas habilidades do futuro que eu quero comentar com vocês, porque, gente, tem mudado muito, né, as formas de trabalho hoje. Então, as pessoas estão esquecendo um pouco do básico, eu vejo isso, né? Pensamento crítico, flexibilidade cognitiva, negociação, inteligência emocional, resolução de problemas complexos. Eu vou dar um exemplo super simples. Essa semana, até umas 2 semanas, eu precisei de um serviço do cartório, e era um serviço que demorava no mínimo 15 dias para me entregar. E eu fui no cartório e eu lembrei muito do meu pai, porque meu pai lida muito com o cartório e ele brinca, né? Ele fala, ai, fala que você é filha do Padinha, que eles resolvem. Eu, ai, pai, para de graça. Mas ele falou, não, tô falando sério. Você precisa conversar com as pessoas, Júnia, fala a sua necessidade. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu falei assim, nossa, gente, olha que básico, né? As pessoas, é verdade, né? E eu cheguei no cartório lotado, o cartório fechava às 4, eu cheguei 3 horas da tarde. Eu sentei, fiquei esperando, daí, sei lá, me chamou. Aí eu li lá o nome, eu acho que é Amanda, tá? Não sei se é, mas eu li lá Amanda e eu sentei, oi Amanda, tudo bem? Boa tarde. Oi Júnia, boa tarde. Então, como que funciona, né, o prazo? Ó, Júnia, não tem como, o prazo, ele é extenso, o que vai sair na notinha aqui vai ser esse prazo, não tem como a gente fazer nada. Falei, nossa, que pena, né? Porque eu precisava disso, 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 mas tudo bem, fazer o quê? Não tem jeito, não tem jeito e tal. Fui embora. Em 24 horas, o negócio estava no meu e-mail, concluído.
Então, era uma coisa que demoraria 15 dias, no mínimo. E aí, me fez refletir sobre isso, né? Como às vezes, a inteligência emocional, a negociação, eu cheguei, o que que eu fiz? E uma pessoa que estava de fora, acompanhando esse processo, né, teve que adiantar outras coisas, ela falou, o que que você fez? Como que você conseguiu? Eu falei, eu fiz o básico. Eu conversei, eu chamei ela pelo nome. Eu contei para ela a minha necessidade. Se ela ia me ajudar ou não, eu não sei, mas eu pedi. E o que que ela deve ter feito? Porque, na boa, uma coisa que demora 15 dias, ela pegou meus documentos e colocou por cima de todo mundo, porque em 24 horas estava disponível, foi isso que ela fez. Então, eu sinto muito que a gente está perdendo o básico, a gente está perdendo a Josi falou hoje também, né, dos 3 olhos, a gente está perdendo o fio do básico. Às vezes a gente quer inventar a roda, e o básico está sendo largado de lado, e é uma coisa tão importante. Eu queria falar sobre a técnica chá. O que que é isso? Conhecimento, habilidade, atitude, tá? O conhecimento teórico e habilidades é o saber fazer. Eles andam juntos. Então, são as técnicas, são as ferramentas, são os cálculos, o planejamento financeiro do negócio, do seu negócio, onde eu quero chegar, o que que eu preciso fazer para chegar à elite, o que eu preciso fazer para chegar à Premier e por aí vai. Né? Quantas pessoas eu preciso ter para poder conquistar, qual a minha equipe, qual o tamanho da minha equipe, quantos clientes eu tenho que ter, comprando quantos pontos mensalmente. Então, tudo isso faz parte desse conhecimento teórico e das habilidades do saber fazer, tá? E atitude é ser, dar exemplo e viver o que prega. Nada adianta se você falar uma coisa e as pessoas souberem que, no fim das contas, você não representa aquilo. Então, o que eu me encontrei dentro da Terra, uma das coisas que fica mais forte dentro de mim, é que eu pude ser essa pessoa que eu sou, né? Eu sou dinâmica, eu sou uma pessoa que eu faço piada, eu sou uma pessoa que eu gosto de ser engraçada, porque eu gosto, é meu, assim, vem às vezes, sabe? Vem, a piada vem, a hora que eu vejo, eu falei, nossa senhora, já falei. Mas, enfim, eu sou assim. Então, eu gosto de ter essa dinâmica. Claro que a gente precisa tomar muito cuidado, porque a nossa habilidade, nossa potência pode ser também a nossa fraqueza, mas, enfim, o que me trouxe a do Terra foi poder ser quem eu sou. Isso é muito importante para mim. Então, sejam, gente. A sua equipe precisa ver que você vive o que você prega. Senão, fica muito difícil, tá? Análise SWOT. Queria falar sobre isso para vocês. O que que é isso? É uma ferramenta muito usada, então, dentro dos negócios, que se baseia no estudo das forças, das fraquezas, oportunidades, ameaças a uma situação ou a empresa, produto, indústria, pessoa. Então, vocês podem fazer análise SWOT de vocês mesmos, né? Da empresa e da sua equipe, tá? O que que é o SWOT? Em inglês, né? Strengths, weakness, opportunities e threats, tá? Que são forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E como são esses exemplos, né? Então, é vocês analisarem o seguinte, por exemplo, o que pode ser forças da minha equipe? Poxa, aquela pessoa tem uma determinação, ela é organizada, ela tem garra, ela tem união, ela tem empatia. Isso são forças, né? O que pode ser fraquezas? Ah, a pessoa tem dificuldade do autoconhecimento, ela tem muito medo, ela tem dificuldade na comunicação, ela não se comunica bem, ela não é assertiva, ela é insegura. Isso pode ser uma fraqueza. O que pode ser oportunidades? A qualidade do nosso produto é uma oportunidade, a flexibilidade e a liberdade que a gente tem é uma qualidade. Se a pessoa tem um networking extenso, é uma oportunidade. Experiências anteriores positivas, e aí vai o contraponto. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu não tenho networking. Só que ela tem uma super experiência, sei lá, ela tem não sei quantos anos que ela é fisioterapeuta no hospital XPTO. Então a pessoa não consegue nem observar, né, o que ela tem de experiência anterior, que isso pode trazer um network incrível para ela. Então, assim, é olhar para isso também, tá? E ameaças? Ameaças é o que a gente não pode controlar. Então, a economia a gente não controla, o mercado a gente não controla, a falta de visão empreendedora daquela pessoa a gente também não controla. Então, é vocês olharem para isso e fazerem a sua própria análise SWOT e analisar também a sua equipe, porque isso vai ajudá-los na comunicação mais assertiva com eles,
tá? Então, a gente tem 4 perfis comportamentais, que eu falei que a gente ia falar sobre isso, que são os executores, os comunicadores, os planejadores e os analistas. E o que cada um representa? Os executores, normalmente, eles são objetivos, eles são determinados, independentes, eles são firmes, eles são práticos, eles vão para a ação, eles buscam o resultado. Quais são os pontos de melhoria dos executores? Eles precisam desenvolver empatia, colaboração e trabalho em equipe, porque é aquela pessoa que ela pega e vai e faz. Então, às vezes, ela não depende de ninguém para ela realizar aquilo. Então, ela precisa desenvolver esse lado para que ela consiga também resultados maiores, tá? Comunicadores. Eu sou totalmente comunicador, tá? Eu sou esse perfil. Sociável, empático, criativo, influente. Eu não gosto de rotina, tá? Não gosto de atividade monótona. E os pontos de melhoria é desenvolver essa capacidade de planejamento e disciplina. É o que eu sempre falo e eu abro até, inclusive para a minha equipe, porque eu procuro ajuda. Eu olho para a minha equipe e eu falo, quem são os planejadores, quem são os analistas que vão me ajudar? Porque eu sou comunicadora. Não é do meu natural ter essa capacidade de planejamento e essa disciplina. Eu tenho dificuldade da rotina, eu tenho dificuldade com a segunda-feira. Quem me segue no Instagram sabe que eu tenho dificuldade com a segunda-feira, mas por quê? Porque eu sou o perfil comunicador. E o perfil comunicador tem essa dificuldade. Então, acho que o primeiro passo é a gente olhar para isso e também entender que tudo bem, né? E que a gente tem forças dentro da nossa equipe que podem nos ajudar a também desenvolver esse outro lado, tá? Quem são os planejadores? Eles são confiáveis, eles são equilibrados, eles são estratégicos, eles são calmos, mas eles são perfeccionistas, eles tendem a procrastinar e eles sentem que nunca são suficientes. Os pontos de melhoria, desenvolver essa dinâmica e autonomia entre eles, tá? E os analistas, metódicos, detalhistas, cautelosos e precisos, têm dificuldade de lidar com a pressão, se cobram muito pelo resultado. Pontos de melhoria, desenvolver a autoconfiança, a autoestima, ter processos estruturados para dar ênfase às suas habilidades. Como fazer isso? Colocar esse cara ou essa pessoa, essa mulher, para poder desenvolver esse trabalho. Ela é metódica, coloca ela lá para ajudar nesses processos mais difíceis, né? Que às vezes você tem dificuldade, coloca ela para fazer, às vezes, uma apresentação mais metódica, porque aí você vai colocar essa pessoa no ápice da habilidade dela. E quando a gente consegue encontrar a nossa habilidade, ter certeza da nossa habilidade, a gente tem força para olhar para onde a gente não consegue ainda melhorar, onde são os nossos pontos de melhoria, os nossos pontos mais fracos, né? Porque se você está sendo cobrado por algo que você não tem essa habilidade já nata, fica muito pesado, e aí você não consegue nem desenvolver, nem mostrar, porque essa autoconfiança vai lá embaixo, então você nem consegue mostrar a habilidade nata que você tem, e aí você também se joga para baixo, e não, é aí que você não vai conseguir olhar os seus pontos fracos mesmo, né? Então é muito importante olhar para isso dentro da equipe, quem são essas pessoas? Então hoje eu olho para a minha equipe, eu consigo mapear exatamente quem são cada um, quem são os comunicadores, quem são os executores, quem são os planejadores e quem são os analistas, porque é importante, eles vão nos ajudar a desenvolver como equipe. Então, faça o seu mapeamento de equipe, defina as competências que precisa ser desenvolvida e que você também precisa desenvolver, tá? Tenha essa consciência do que você precisa desenvolver, porque lembra, o seu negócio começa em você, tá? E eu queria terminar com essa frase sobre com essa construção sobre competência, na verdade, né? Que competência, para mim, é mostrar quem você é. Não é feio aparecer. Às vezes a gente aprendeu lá na nossa infância, nossa senhora lá, Aparecida, veio de vermelho dar a palestra, quer aparecer, Aparecida, né? Eu vim de propósito mesmo, porque eu falo que a gente tem que aparecer, sim. Aparecer não é vergonha. Ah, mas eu não quero aparecer no meu Instagram, eu não quero aparecer. Tudo bem, comece por outras vias, mas depois você vai conseguir olhar para isso, que às vezes é um ponto mais fraco em você, e você vai ter força para aparecer. Por quê? Porque você precisa mostrar que você é competente. Quando você mostra que você é bom, as pessoas vão espalhar que você é bom. Porque você confia em você. Se você não confia em você, quem mais vai confiar? Não é mesmo? E aí, você chegou na definição de competente.
Porque depois que essas pessoas espalham que você é bom, você é competente. É assim, para mim, que fecha a nossa apresentação e eu abro também para dúvidas. Vixe, bombou o chat aqui.